tarde a todos, né? Nós vemos aqui hoje a administração do Ministério Público para acompanhar um pouco mais de perto esse caso tão importante que está acontecendo aqui em Planalto, aqui no nosso estado, mas muito especialmente para prestar o nosso apoio à doutora Michele, a promotora do caso, ela que está à frente pelo Ministério Público neste processo. E nós vamos trazer o apoio da instituição na parte técnica, na parte operacional, não apenas para agora, mas já projetando o que possa acontecer no futuro. E também aproveitamos aqui para conhecer o local do fato, conversar com a polícia, fazer uma integração, troca de informações, né? Saímos assim bastante satisfeitos com o trabalho que vem sendo feito pela polícia, com os esclarecimentos todos que precisavam, e agora é aguardar, especialmente o trabalho final de investigação policial e também especialmente as perícias ainda que vão ser fundamentais para o esclarecimento e que ainda não ficaram prontas, elas são um ponto decisivo. Então da nossa parte assim era isso, era prestar o apoio institucional à promotora e esse é o trabalho de integração e parceria com a Polícia Civil, renovar a confiança no trabalho que vem sendo feito e colocar também à disposição os nossos órgãos técnicos todos para eventuais esclarecimentos. Essa visita lá na casa de hoje, ela trouxe algum elemento a mais para a investigação do que já se sabia até então? Olha, a gente não vai falar em detalhes, né? Mas é importante o conhecimento do local, ele faz muita diferença, né? Todos nós temos bastante experiência, especialmente na questão do procedimento do júri, que é o trabalho e o processo judicial, que é o trabalho mais significativo do Ministério Público nesses casos. Então é importante ver, é importante observar e aí nós dialogarmos todos e sobre as soluções, sobre o que a defesa vem dizendo, sobre a linha que a investigação está tomando. Então realmente é importante o olhar concreto no local, foi bastante importante. Sim. Houve alguma mudança após o depoimento do irmão do Rafael, o Anderson, houve alguma mudança na linha de investigação? Nós não vamos falar sobre linha de investigação, né? Até porque a investigação ainda está, e ela está e vai ficar por um período ainda com a autoridade policial, o seu trabalho da polícia. Nós estamos aqui prestando apoio e tudo que a polícia precisar, que dependa de demanda perante o Poder Judiciário, nós vamos atuar com a mais brevidade possível. Doutor Marcelo, acho que seria bom a gente deixar claro também, né, os momentos, que esse é o momento da polícia, como é que funciona depois o prazo e aí sim o trabalho do Ministério Público. Já sabe. A Polícia Civil vai ter o trabalho para a conclusão do inquérito policial e depois, posteriormente, então, com a conclusão e as diligências todas feitas, bem como as perícias, o inquérito policial é encaminhado ao Poder Judiciário para a colega doutora Michele, que vai ter o prazo, então, para oferecer a denúncia neste caso. Então, este é o procedimento e aí depois se inicia a fase judicial, né? E que vai toda a coleta da prova, a coleta dos depoimentos, as oitivas das pessoas que forem sendo arroladas na própria denúncia. Então nós teremos o nosso momento depois da conclusão do inquérito policial para fazer o nosso trabalho técnico, análise e o fechamento do caso, a nossa compreensão do caso e a denúncia de acordo com essa compreensão. É isso, gente. Esse então, Luciano Vassalo, coordenador do Centro de Apoio. Seguimos aí acompanhando diretamente aqui de Planalto, com a reportagem da Rádio Planalto News. Daqui a pouquinho a gente vai também acompanhar a coletiva de imprensa por parte aí da Polícia Civil. A delegada-chefe da Polícia Civil está aqui, delegada Nadine. E nós vamos também, posteriormente, agora aí para a sala, acompanhar também com a delegada-chefe da Polícia Civil. Saber se temos alguma novidade nesse caso. Hoje pela parte aí da manhã estivemos acompanhando, conversamos com o delegado responsável aqui pela Delegacia de Planalto e também conversamos com o delegado responsável pela divisão de homicídios lá de Porto Alegre, que está colaborando aqui. Uma movimentação grande da Polícia Civil, um aparato grande também de policiais. E a gente vai acompanhar agora, estamos nos deslocando ali junto aos outros colegas de imprensa para acompanhar a fala agora, né, da delegada Nadine, a delegada-chefe da Polícia Civil. Nós estamos entrando na delegacia e vamos também acompanhar agora aí a coletiva com
a delegada ainda sobre esse caso. Aproveitando, estamos ao vivo no rádio e também ao vivo aqui no nosso Facebook. Dentro de instantes aí também algumas palavras. No rádio, o Miguel pode concluir aí, Miguel. Concluir não, dá uma segurada, me dá um tempinho no rádio, Miguel, e eu sigo acompanhando aqui na nossa live. O pessoal se ajeitando aí para a coletiva com a delegada. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Só espera um pouquinho. Sim, não. Deixa todo mundo se organizar. Colegas da imprensa se organizando até o início aí da transmissão, né? Delegada-chefe da Polícia Civil, autoridades aí para nós acompanhar alguns detalhes a mais aí desta ocorrência que chocou o Rio Grande do Sul. Ok? Ok. Todos prontos? Então tá bem. Primeiramente, boa tarde. Um prazer estar aqui em Planalto, uma visita que a chefia de polícia já havia programado na semana passada. Estamos tendo o prazer também de receber na nossa casa, aqui na delegacia, a diretora do IGP, a diretora Heloísa, o diretor Joerbert, que me acompanha, que é diretor do Departamento de Polícia do Interior, e o delegado Ercílio, que é o presidente deste inquérito policial. Só quero começar aqui agradecendo o trabalho em conjunto de todos os agentes e delegados da Polícia Civil, aqui especialmente ao Dr. Boiter, que é nosso regional, que aqui Planalto pertence. E rapidamente, porque sei que talvez terão muitas perguntas, eu quero esclarecer que a chefia da Polícia Civil vem hoje a Planalto, primeiramente para uma reunião de trabalho. Nós fizemos uma reunião então com os 4 delegados que estão atuando no caso, a delegada Aline Deck Palma, o delegado Eibert, que é nosso diretor de uma das divisões do Departamento de Homicídios de Porto Alegre, e a delegada Caroline, que é nossa regional, que também tem dado um apoio fundamental. Justamente porque estamos aqui trabalhando numa força-tarefa, o Departamento de Polícia do Interior e o DHPP, que é o Departamento de Homicídios especializado em investigação de homicídios da nossa instituição. Nós fizemos então uma reunião de trabalho, delimitando os próximos passos da investigação, e também além de trazer esse apoio institucional, nós viemos combinar também a data da reprodução, o termo correto da perícia, a reprodução simulada dos fatos. Então, por isso a presença da diretora Heloísa, que rapidamente, quando eu disse que viria a Planalto, ela me disse: quero conhecer o local. Então, nós, depois dessa nossa conversa com a imprensa, nós iremos até o local dos fatos, justamente porque daqui a 15 dias estamos, Polícia Civil e IGP, preparados, então, para fazermos isso. Eu aqui demonstro a todos vocês que o inquérito policial está já autuado, né? Nós temos um belíssimo trabalho aqui do delegado Ercílio e de todos os agentes que estão trabalhando, então saio daqui muito tranquila com o trabalho que a Polícia Civil está realizando. Mais do que isso, nós gostaríamos de deixar bem claro que a Polícia Civil tem que ter tranquilidade para concluir esse inquérito policial. Nós não temos pressa. A boa técnica policial demonstra que nós devemos ter muita tranquilidade, que nós devemos excluir todas as hipóteses e realmente comprovar o que aconteceu na noite dos fatos. Como aconteceu, quando, por quê? Então são essas perguntas que o inquérito policial, presidido pelo delegado Ercílio, irão responder. Nós temos, em função dessa prisão temporária, 30 dias para a conclusão do inquérito policial.
e nós iremos utilizar os 30 dias. Então, acho que até para que se tranquilizem também, né, a imprensa, enfim, a gente sabe que tem muitas perguntas e a sociedade quer essa resposta. Nós estamos, então, hoje, através dessa reunião, nós definimos que usaremos os 30 dias para a investigação e, caso seja necessário, pediremos, inclusive, mais 30 dias a prorrogação deste prazo. Então, o inquérito está andando bem, nós já temos várias diligências, outras diligências serão feitas, pessoas serão novamente ouvidas, e aí a gente fica, então, à disposição dos senhores. Passo a palavra à doutora Heloísa, que também pode fazer umas considerações em relação ao IGP, mas antes da minha fala final e depois respondo o questionamento, eu quero aqui enaltecer o trabalho dos policiais civis, que durante mais de 10 dias, os policiais aqui da região, coordenados pelo delegado Ercílio, procuravam, e quando a gente tem um desaparecimento de uma criança, todas as diligências são no sentido de localizar essa criança. Então, os primeiros 10 dias do delegado Ercílio foram talvez os mais difíceis desse inquérito policial, porque ele buscava uma criança desaparecida, buscava uma criança que todos nós da Polícia Civil gostaríamos que estivesse viva. A partir de um determinado momento de contradições é que passamos a desconfiar então da participação de algum familiar e posteriormente então da mãe que veio a confessar. Por isso nós temos que ter muita cautela então na conclusão e até por esse momento de isolamento social, pandemia, distanciamento controlado, eu quero aqui deixar os meus cumprimentos aos nossos policiais civis, que são homens e mulheres extremamente comprometidos com a verdade, que em 10, 11 dias conseguiram apresentar resultados. Nós estamos há apenas uma semana, né, desse primeiro resultado, dessa confissão, e já temos um inquérito policial bem fundamentado e que com certeza vai ser um belíssimo trabalho da instituição, juntamente depois, quando vierem as perícias do IGP também, então o inquérito se complementa. Então só deixo aqui os meus cumprimentos, aproveito a imprensa para ressaltar os cumprimentos aos policiais civis que mesmo nos momentos difíceis não desistiram e continuam trabalhando. Parabéns, doutor Ercílio, diretor, meu muito obrigado a toda a equipe da Polícia Civil. Diretora. Bem, boa tarde, cumprimentando então a imprensa que está aqui hoje, delegado Nadine, delegados da casa que nos receberam. Nós também viemos aqui hoje com a direção do IGP para acompanhar e parabenizar o trabalho da nossa equipe, que é de Passo Fundo. Nós temos uma regional de Passo Fundo, que foi que atendeu todas as ocorrências, todas as solicitações, as requisições dessa ocorrência. Nós ainda não temos nem o laudo pronto. Perícia é ciência, é muita ciência. E para essa ciência nós precisamos de muito tempo, muita calma, muita paciência para dar os resultados. Então nós estamos trabalhando também com muita calma. Nós temos várias requisições e solicitações alinhadas para uma busca de um bom resultado. Viemos aqui para conhecer o local, porque já nos foi solicitado a reprodução simulada. E para fazer uma reprodução simulada, a gente tem que dar um entendimento da situação toda, para providenciarmos material, providenciarmos as condições, todas para uma boa reprodução simulada, que é um trabalho que nós vamos fazer para... Se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Delegado, boa tarde. Renato da Rádio Severi. Eu gostaria de saber se, após o depoimento do menino Anderson, irmão do Rafael, se houve alguma mudança no rumo da investigação. O delegado Ercílio quer... Na verdade, ele não foi ouvido na condição comum na delegacia. Ele foi submetido a uma escuta especializada. Tá? Isso é um procedimento que uma pessoa, um técnico, vem, tem uma conversa com esse menino e ele depois reproduz em um relatório. Não se trata de uma oitiva formal. É um depoimento especial. A própria lei nos obriga, né? Então o menino foi ouvido. Nós já temos o depoimento do Anderson, né? Dentro do inquérito policial. Se for necessário, ouviremos várias outras testemunhas, mas neste momento nós estamos realmente aguardando a vinda da perícia. É a vinda da perícia que vai nos dar novos rumos. Já temos os depoimentos de vários, inclusive dela, né? Foi interrogada novamente no sábado, lá em Porto Alegre, então já há dentro dos autos o interrogatório da própria mãe, que confessa, ela reafirma o fato de ter matado o menino. E aí, a partir de agora, a gente vai continuar aguardando as perícias no primeiro momento para definir os próximos passos. Que contradições relevantes vocês observaram entre os dois depoimentos? Na verdade, seria muito precipitado, nesse momento, a gente traçar
exatamente o depoimento da mãe em relação ao depoimento do filho que está vivo. Então nós não vamos adiantar neste momento nenhuma contradição, porque poderá haver a necessidade de ambos serem ouvidos novamente, assim como outros familiares. Há sim, que se pode afirmar que há algumas contradições, mas contradições que poderão ser sanadas durante uma nova oitiva. Então nós não vamos abrir detalhes dessas contradições nesse momento, porque é muito incipiente ainda a gente adiantar algo nesse sentido. Nas investigações até o momento, delegado, existe a possibilidade de a mãe ter recebido ajuda de outra pessoa? A investigação, desde o início, desde terça-feira da semana passada, no momento da confissão, os policiais estão tendo a cautela de não excluir ninguém do local dos fatos e nem incluir sem ter provas. Esse é o nosso maior desafio agora. É evidente que já há comprovações de que efetivamente a mãe matou, ou que no mínimo a mãe teve uma participação decisiva e definitiva nisso. Tá? No dia dos fatos nós temos, pelo menos até agora, a análise de que existe o menino dentro de casa, o irmão e a mãe. Né? Nesse primeiro momento é isso que nós temos dentro dos autos do inquérito. Mas seria muito precipitado que a gente dissesse, até porque não veio a perícia ainda conclusiva de como efetivamente ele foi morto, quais foram as condições, né? Se foi morto exatamente naquele dia. Então seria muito precipitado nesse momento, em 7 dias, vejam que são 7 dias de investigação do homicídio. Claro que o caso, ele é muito anterior, né? O desaparecimento do menino é muito anterior, mas é importante que se diga que a Polícia Civil está trabalhando com o homicídio há 7 dias, não mais do que isso. Então por isso que nós vamos ter muito cuidado nesse momento para não afirmar algo que no decorrer da investigação possa haver diferente. Delegada, sobre as diligências foram feitas na casa da mãe, na casa da avó e no veículo do namorado da Alexandra. Essa casa onde foi encontrada o menino Rafael, ela não foi periciada, não deveria ser periciada essa casa? E se a avó teria acesso a essa casa? Bom, nós estamos aguardando, né, o retorno das pessoas que residem ali naquela casa. O delegado Ercílio já teve cuidado de solicitar isso. Se houver necessidade, vai ser feita perícia também nessa casa. Os locais estão isolados, né? Os locais estão isolados. Nós vamos sair daqui e vamos até o local agora para ver justamente o que é necessário fazer nesse momento. Se houver necessidade, será feita. A perícia foi feita na área externa da casa. No primeiro momento, o que a gente tem conhecimento é que eles não teriam acesso ao interior da casa. Não teriam chave da casa, nada disso. Delegado, existe a possibilidade de reabertura do inquérito da morte do pai do Anderson? Alguns familiares dele relatam o comportamento estranho da Alexandra no velório e que talvez ele não teria condições de ter se suicidado. Existe essa possibilidade? Nesse momento, não. Nesse momento, nós estamos debruçados no homicídio, na morte do Rafael. Tá? Se algum fato novo vier no decorrer dessa investigação que faça com que a polícia, o próprio Ministério Público requisite alguma reabertura, nós faremos sem problema nenhum. Né? Mas nesse momento não há nada que nos leve a ficarmos preocupados, né, em trazer de volta o que aconteceu no passado. Até esse momento, não. A Alexandra, ela atesta que ela matou o Rafael. Se for provado que não foi pelos medicamentos, ela fala se foi por asfixia, ela matou por asfixia, ela não fala isso? No depoimento dela, não. Ela manteve no sábado a conduta, né, de dizer que ela medicou o menino e que ela acredita que ela acabou causando a morte em função do uso da medicação. Essa é a versão dela neste interrogatório que foi feito no sábado. Uma pergunta para a diretora do IGP. Consegue atestar, antes mesmo do laudo, mais ou menos pelo estado de corpo, há quantos dias esse menino estava morto, ou se realmente foi no desaparecimento, no mesmo dia do desaparecimento, a morte dele? Veja bem, esse resultado, isso que tu está me perguntando, é resultado de um trabalho pericial. Então, o que tu está me perguntando faz parte de um estudo muito amplo. A gente faz um trabalho, como eu falei antes, trabalho de pesquisa. Então, para essa resposta, a gente tem variáveis do indivíduo e variáveis externas. E isso está sendo estudado. Então, o que eu não posso responder porque ainda está sendo estudado para chegar a essa resposta.
Quantos dias ainda para sair a perícia oficial do caso? Nós, assim como a delegada a gente falou, a gente não está com pressa, por quê? Porque cada elemento de perícia, por exemplo, uma vítima, qualquer, tá? Uma vítima de perícia, para fazer o exame pericial, todo o material, fígado, sangue, urina, ela vai para o laboratório, nós temos DNA, temos impressão digital. Então são várias perícias diferentes que se comunicam. E depende da velocidade de uma, é que vai a resposta da outra. Então por isso que às vezes algumas perícias demoram, porque depende das velocidades dos resultados. E dependendo da qualidade do material, tem que fazer 1, 2, até 3 vezes. Então ela não tem uma data precisa, porque isso, a ciência ela demora um pouquinho para responder. Tem o seu tempo. Delegada Nadine, sobre o depoimento do adolescente e da mãe, a imprensa divulgou que havia algumas contradições. Você pode relatar alguma coisa sobre essa área, as contradições que teria? O que eu falei anteriormente. Na verdade, nesse momento nós não falaremos das contradições. Nós estamos confirmando que há contradições nos depoimentos, mas nós não iremos dizer exatamente quais são essas contradições, até porque talvez haja a necessidade de um novo interrogatório dela, se for necessário uma nova oitiva do menino e de tantos outros quanto já foram ouvidos. Então, nesse momento, é a primeira vez que o detalhes. menino teria sido ouvido uma vez só? O adolescente? Como no sistema de depoimento especial, que é o que a lei exige, sim. Tá? Ele pode ter informalmente, assim como a mãe informalmente antes procurava o delegado Ercílio, a equipe da delegacia, tentando dizer onde estava o irmão, mas dentro dos autos do inquérito policial, a partir do momento que passou-se a investigar o homicídio, sim, foi a primeira vez. Inicialmente se tinham 7 suspeitos. Vocês podem informar quantos atualmente? Sério? A boa técnica, de novo, né? A questão da investigação. Se eu disser nesse momento que tem 7 e daqui a pouco a gente chegar no final desses 30 dias de investigação e encontrar 10 suspeitos, né? A gente vai chegar lá no final e vocês vão me cobrar. Mas a delegada disse que no início eram 7. Então, assim, é claro que hoje nós já temos 7 dias de investigação, então nós temos muito mais elementos do que nós tínhamos na semana passada. Todos esses suspeitos que eram suspeitos na semana passada podem não ser mais, mas podem voltar a ser dentro desses 30 dias de inquérito, dessas investigações que nós iremos fazer. Então, nesse momento, é precipitado. O que nós temos dentro da casa existia o menino que foi morto, o Rafael, o irmão dele e a mãe. É isso que todo o alinhamento, né, toda a investigação nos leva a esse cenário, que neste momento é o cenário que nós estamos trabalhando. Agora, não se descarta a participação de nenhuma outra pessoa, desde que no decorrer do inquérito a gente consiga identificar. No momento nós temos este cenário, né? Então não podemos afirmar que há 7 suspeitos, 5 suspeitos, 3 suspeitos. Não. Hoje nós temos sim uma convicção da autoria do homicídio em relação à mãe. Delegada, referente ao pedido da defesa de anular o primeiro depoimento, houve essa anulação? Pode haver? Não vai prejudicar a investigação? O depoimento Da Alexandra? não vai ter problema nenhum. Tá? Os advogados de defesa foram constituídos justamente naquele dia, então nós compreendemos, o próprio advogado havia peticionado aqui na delegacia, ela havia sido ouvida dentro do presídio, mas não há problema nenhum, porque não daria nem tempo da gente comunicar que ela estava então assistida por um advogado. Isso foi superado. O último interrogatório que aconteceu em Porto Alegre, então aconteceu dentro do departamento de homicídios, tudo isso está superado e ela falou, ela não se negou a responder nenhuma pergunta, as perguntas feitas tanto pelo delegado Weibert como pelo delegado Ercílio. A diretora do IGP, novamente. Na última coletiva de imprensa, foi colocado pelo delegado que o corpo foi encontrado dentro de uma caixa de papelão e as condições em que ele estava dentro da caixa de papelão teria feito com que funcionasse como uma espécie de refrigerador, que esse corpo teria se conservado. A senhora consegue sustentar essa versão? Não só isso, não só essa condição da caixa de papelão, mas aqui na região não chove há cerca de 70 dias. Então nós estamos com um clima muito seco aqui, isso também interfere. É mais um elemento que interfere. Então, é um somatório de elementos que vão interferir para chegar a uma conclusão.
Esse também é um. E existem outras características que podem determinar exatamente o dia em que o menino foi morto. É um somatório de questões, exatamente. Tanto ambientais quanto biológicas. Isso. Mais alguma dúvida? Só uma dúvida, porque o pessoal me pede muito, aí eu gostaria de pedir. Os proprietários de idosos que residem nessa casa, eles não foram ouvidos ainda, né? E algumas, enfim, o pessoal fala que talvez essa caixa não estava ali. Teria saído da casa da avó, Eles serão ouvidos Pois dentro é. do inquérito policial. Porque dependendo do que os donos ali falaram, não, essa caixa não estava ali, às vezes eles premeditaram mesmo, né? Porque não iam achar uma caixa na hora. Então, por isso que eu acho interessante também. Não? Já, Vão ser ouvidos. Já serão ouvidos, já estão no rol de testemunhas para serem ouvidos ao longo do inquérito policial. A pergunta antes do pessoal sobre a parte interna da casa é a mesma. Alguns falam que eles teriam a chave, outros que não, por isso que é interessante, Já talvez. estou confirmando que, de acordo com o depoimento, foi ela, né? Que deu o depoimento que não teria acesso à casa. Tem depoimentos dos testemunhos que eles não teriam acesso à casa. Mas isso tudo vai ser esclarecido dentro do inquérito. Entendi. Mais alguma pergunta? Então eu só vou... Vencendo então o prazo de 30 dias, pode se prolongar então. Pode se prorrogar. Então, assim, hoje o que a gente tem de concreto, até nós não iríamos fazer a coletiva, porque não há nenhuma informação nova, mas até por respeito, né, ao trabalho dos senhores e das senhoras, nós achamos importante, porque hoje é uma reunião de trabalho, de apoio institucional, né, aos delegados e aos agentes policiais que aqui estão trabalhando, mas definimos, então, nessa reunião, a utilização dos 30 dias. Então, nós temos prazo de 30 dias, que é o que a temporária, né, a prisão temporária nos concede para a investigação. Os processos muitas vezes demoram 2 ou 3 anos, nós não precisamos ter pressa de fazer uma investigação bem feita, com qualidade. Se houver necessidade, depois que vierem os laudos periciais, se as autoridades policiais entenderem que há necessidade de novos quesitos, de novas perícias, nós não ouvidaremos em fazer, vamos fazer e vamos entregar depois ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, um trabalho completo e realmente um trabalho feito em muitas mãos, com 2 departamentos da Polícia Civil, então um trabalho bem completo, com tranquilidade. Importante que até eu ressalte a vocês, até para que os colegas possam trabalhar em tranquilidade, nós definimos que a chefia de polícia será a porta-voz deste inquérito, pelo menos pelos próximos 7 dias, pelo menos dentro de uma semana. Então, o diretor Joerbert e eu estaremos à disposição da imprensa para qualquer dúvida. Claro que agora vem um momento que a gente tem que ter calma, tem que deixar a perícia trabalhar com isenção, com tranquilidade, e aí assim que a perícia nos entregar, nós poderemos ter novos fatos. Mas pelo que a gente mais ou menos conversou, em menos de uma semana, com certeza, nós não teremos esses retornos. Então, nós estaremos na chefia à disposição para qualquer fato novo que aconteça. E a reprodução tem data definida já? A reprodução simulada. A gente tem uma previsão, porque para fazer uma reprodução a gente tem que estudar muito ainda para entender, para chegar a fazer. Então também depende, é uma previsão de 15 dias. Dia 16, daqui 2 semanas. A Alexandra vai participar da reprodução? Sempre todos envolvidos com várias ações, né? São várias ações. Então nós vamos agora no local para verificar o que é necessário, o que a polícia precisa preparar, o que o IGP precisa preparar, porque precisa de um boneco, precisa de algo, né, que simule tudo o que aconteceu, e é isso que a gente vai fazer nesse momento, por isso que a diretora Heloísa está aqui conosco. Só para concluir com a diretora, mesmo que preliminarmente vocês não conseguem afirmar para a gente se existia vestígios de adultério no corpo da vítima? Desculpa. Os vestígios do medicamento que ela alega aplicado no menino. Isso está sendo feito pelo laboratório, tá? Eles estão fazendo, já está na 3ª amostragem deles, estão fazendo com uma análise muito cautelosa. Até pelo quantitativo também, se tiveram, então ok? Obrigado pela disponibilidade. Obrigada, viu? Obrigada. Seguimos na nossa reportagem aqui diretamente de Planalto. Informações aí, tivemos acompanhando agora há pouco a coletiva por parte da delegada Nadine, né, também por parte aí do IGP, né, também antes ainda o Ministério Público Estadual. Seguimos com a reportagem. Você que pegou a nossa transmissão ali pela metade, pode acessar o nosso portal. Logo em seguida
vamos estar trazendo informações também bem detalhadas no nosso portal www.rdplanalto.com. Acompanhe ali todas as informações. Lembrando que hoje, pela parte da manhã, nós entrevistamos o delegado titular aqui da delegacia de Planalto, né? E entrevistamos também o delegado de Porto Alegre, delegado da divisão de homicídios, né? Lá da cidade de Porto Alegre. Então, são essas informações de momento. Aqui de Planalto, eu conversei hoje pela parte da tarde, pela parte da manhã, com diversos moradores. Eles relataram, né? Mesma coisa que está na mídia já há um certo tempo, e essa mulher seria uma mulher calma, seria uma mulher que não teria coragem de tirar a vida do seu próprio filho. Claro que todas essas informações estão mudando, né, aos poucos. A investigação por parte da Polícia Civil está fazendo com que essas informações mudem. Mas o que quer saber, né? Será que essa mulher agiu sozinha? Será que essa mulher teve ajuda de uma outra pessoa? O próprio filho dessa mulher aí, o irmão da vítima, conversou com a polícia. Há informações aí de informações que ele passou, que a mãe teria passado, que não fecham. A delegada não quis especificar para nós aí quais as informações que não estão fechando, até mesmo para não atrapalhar a investigação. Ela só confirmou para nós que tem algumas informações que não fecham. Então são esses detalhes que a gente traz, informações que a gente traz, né, aqui na nossa programação. A cena será remontada, né, durante agora, daqui uns dias, daqui uma semana e pouco, será feita a cena novamente do crime. A perícia vai trabalhar ainda com a hipótese, vai trabalhar ainda, né, para remontar todo o cenário e tentar descobrir o que realmente aconteceu. Pessoas ainda serão ouvidas. A delegada confirmou para nós ali durante a coletiva que algumas pessoas ainda serão ouvidas. Mas essas informações você acompanha logo mais acessando o portal www.rdplanalto.com. Diretamente aqui do município de Planalto, na região norte, ainda com informações desse triste caso, né? Que é o caso do menino Rafael. Eu falo para Inviolável, sistema de portaria remota inviolável, diferentes opções de acesso e com monitoramento 24 horas por dia. Diretamente de Planalto, o repórter Bruno Reiner. A todos uma boa tarde.